Irmãos, há um assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje, e talvez você incorra no pensamento de que eu vou estar falando sobre psicologia, vou estar falando sobre assuntos que não são diretamente relacionados com a palavra de Deus, mas isso é um engano, ok? Porque esse é um assunto profundamente bíblico, e faz parte da nossa humanidade como um todo. Há um escritor sueco importante chamado Ulf Ekman, que ele diz que, na verdade, tudo que envolve a vida do cristão é espiritual. Então, esse conceito de que finanças é algo espiritual, de que corpo físico é algo espiritual, de que questões relativas à mente é coisa espiritual, e não só as coisas do espírito, porque senão, queridos, nós corremos o risco de abstrair tanto a espiritualidade, que ela não tem ou não encontra correspondência no chão da vida, naquilo que é o nosso dia a dia. E a espiritualidade diz respeito profundamente ao nosso dia a dia, a uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Então, não podemos abstrair tanto as questões espirituais, a ponto de não entendermos a interferência de outras áreas da nossa vida, como, por exemplo, a nossa psique ou psique, como eu disse domingo passado, também até o nosso corpo físico propriamente dito, que tem interferências, eles conversam uma área com a outra. Tanto que o apóstolo Paulo, quando se despede, ele diz que tanto o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito sejam guardados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo: corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Então eu vou tratar de um segmento hoje, e novamente eu exorto os irmãos a não entenderem isso como uma coisa não espiritual, uma coisa não bíblica, ou uma coisa de menos importância. Amém, amados? Porque ele tem, repito, uma interface importantíssima com a totalidade da nossa espiritualidade. Amém, queridos? E o assunto, você com certeza já estudou a respeito disso, ou já ouviu a respeito disso, mas eu quero apresentar uma forma de nós refletirmos a respeito disso, ou pelo menos reverberarmos aquilo que a gente já ouviu e que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Nosso tema de hoje é metanoia, um olhar adiante. Você pode repetir comigo? Metanoia, um olhar adiante. Pai, eu preciso de Ti nessa hora, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus, para podermos entender aquilo que a Tua palavra nos diz, não na superficialidade, Senhor, mas na profundidade daquilo que Tu quiseste comunicar a partir da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu tenho dito muitas vezes aqui para os irmãos, e repito também hoje, que essa expressão metanoia, usada pelo apóstolo Paulo, vocês conhecem muito bem, em Romanos capítulo 12, verso 2, vocês conhecem muito bem, nós vamos ler. Ela trata a respeito, portanto, desse olhar adiante. A expressão em si, metanoia no grego, ela diz respeito ao meta, além, ou depois, e o nous, que diz respeito à mente, ao intelecto. Ok? Então o apóstolo Paulo usa essa expressão, Romanos 12, 2, nós já vamos ler. Ele usa de uma maneira a nos fazer entender a importância de, quando nós não nos conformamos com esse sistema dentro do qual nós vivemos, que a gente experimente esse olhar adiante, ou essa transformação de mente. Amém, amados? Portanto, é algo fundamental e acaba sendo uma ponte entre os conteúdos espirituais, as realidades espirituais, mais profundas, e a nossa vivência no dia a dia. Portanto, o apóstolo Paulo faz um link, faz um elo muito forte
através da metanoia, para que as realidades espirituais enunciadas na palavra possam fazer parte da nossa vida, não é? Então, na verdade, essa expressão significa essa mudança de pensamento, essa mudança de ideia, que é um conceito muito usado, não apenas no cristianismo, mais uma vez eu digo enunciado pelo apóstolo Paulo, mas também na arte de bem falar, ou seja, na retórica. Retor, no latim, significa aquele que fala, aquele que pronuncia. Então, na retórica, na arte de bem falar, a metanoia ela é muito entendida no sentido de que alguém retoma uma afirmação que disse, para poder refazê-la em seguida, ou seja, ressignificar aquilo que ele está falando. Então, na retórica, até mesmo na pregação cristã, ou seja, na homilética, não é? Quando um pregador, ele apresenta uma ideia, não é? Normalmente ele a retoma para poder explicitá-la melhor. Então, dentro da técnica da retórica, né, dessa ciência, a metanoia é justamente você ressignificar, você ampliar esse conteúdo. Mas não apenas na retórica, como também no meio corporativo, das organizações. E eu vou citar aqui uma afirmação do Roberto Adame Tranjan, que ele diz: para que haja mudanças, é necessário promover alteração na mente dos colaboradores. Para que haja mudança, é necessário promover alteração na mente dos colaboradores, né? Então, sob o aspecto organizacional, corporativo, eles entendem isso, que quando você implanta uma nova proposição, uma nova ideia, é necessário que os seus colaboradores, que são fundamentais, para que aquele propósito tenha eficácia, ele possa se cumprir, que aqueles que estão juntos, que os colaboradores que estão juntos, né, eles possam estar alinhados com isso, né? E na igreja do Senhor não é muito diferente. Eu tenho usado muito, nos últimos 2 anos, a expressão alinhamento, que é muito importante que estejamos alinhados. Não é para que vocês, membros, estejam rezando a minha cartilha. Não é isso. Vocês são autônomos, vocês são inteligentes, vocês têm capacidade de reflexão. Eu não quero que ninguém leia a minha cartilha, mas que nós estejamos voltados no mesmo propósito. Amém, amados? Às vezes um pensa um pouquinho diferente, o outro pensa um pouquinho diferente, mas nas coisas essenciais, nas coisas essenciais, temos que estar alinhados, queridos. Senão cada um puxa para um lado, né? A gente não chega a lugar algum. Tinha um comercial, infelizmente, de cigarro, antigamente. Quem viveu essa época do Hollywood, né? Eles tinham uma expressão, e publicitário é fogo, né? Ele dizia: quem sabe o que quer vai mais longe. Eles diziam isso, né? Então, ao invés da gente partir de um centro e a gente ficar tirando em todas as direções, quando você tem uma direção definida, você soma, o teu caminho é muito maior. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus. Na igreja do Senhor não é diferente. Não é rezar minha cartilha, nem da liderança, mas é termos um propósito em comum e avançamos. Ainda que, se fosse somente por mim, talvez eu caminhasse um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ok. Mas quando a gente entra nessa unidade, e sobretudo quando a gente tem uma direção profética no sentido do senso do que fazer, de propósito, a gente caminha junto e vai mais longe. Mas não só na retórica e no meio corporativo, mas sobretudo também na psicologia, que eu tenho mencionado no domingo passado, especialmente de manhã e à noite, né? Ela diz o seguinte, eu vou ler textualmente aqui, a metanoia, a necessidade de mudança diante de hábitos de negatividade. Hábitos de negatividade. E aí, meu irmão, minha irmã, precisa peito para você reconhecer que muitas vezes você, eu e todos nós podemos estar envolvidos com alguns hábitos de negatividade.
E aí é nessa necessidade da metanoia. Ele diz, a psicologia diz, são pensamentos que se tornam circuitos no cérebro. Um molde, ou seja, uma forma de operar do cérebro, porque ele está condicionado nessa forma de pensamento e normalmente nessa negatividade. E aí ele afirma, são, ou melhor, esses condicionamentos mentais negativos, a psicologia diz, tornam-se, estou lendo que é a definição, vícios mentais, que são as piores condições a serem enfrentadas. Mas eu quero anunciar aqui para os irmãos hoje, que isso pode ser vencido. Amém? Você não é refém disso. Você não é escravo disso. Ainda que eventualmente você, se tiver coragem e exercer discernimento, você vai poder reconhecer alguns problemas nesse sentido. O Jung, que é um sujeito que eu leio muito, gosto bastante, ele afirma em relação a isso, que a metanoia é como um processo de reforma da psique e resposta para o fenômeno do surto psicótico, que é o noia, ou a paranoia. Metanoia, um olhar adiante. Paranoia significa aquele pensamento que está ao lado, aquele pensamento que está fora da normalidade da mente humana. Ou seja, o paranoico é diferente do metanoico, porque o metanoico, ele olha adiante e vê as possibilidades de mudança. E o paranoico, ele trabalha à margem, ele trabalha paralelamente, numa outra realidade, completamente diferente, né? E aí ele continua dizendo que essa paranoia é uma desconfiança ou suspeita exagerada. Não é o alucinado, diz ele, mas o defasado da realidade. Aquele que assume atitudes coerentes com convicções e suspeitas infundadas ou criadas pela própria mente, que não tem correspondência com a realidade. Quantos estão entendendo? Digam amém aqui. Amém, queridos? Agora, não apenas na retórica, não apenas nas organizações, não apenas na psicologia, mas sobretudo na espiritualidade, especialmente na espiritualidade cristã, a metanoia pode vir a significar um processo de mudança intelectual, portanto, racionalizado, ou seja, aquele pensamento deliberado, de inferência, A igual a B, B igual a C, portanto A igual a C, pensamento lógico, não é? Mas também um processo de mudança moral e, sobretudo, também um processo de mudança espiritual. Você pode dizer amém para isso, amados? Vamos ao texto básico que você sabe de cor. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo, diga comigo, corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha aqui, não vivam segundo o sistema, mas permitam-se experimentar a mudança de mente. Olha aqui, é um descolamento do senso comum desse sistema mundano entesourado para o fogo e que vai passar. Descolamento disso. Não é paranoia. É um descolamento. Daquilo que todo mundo acha que é certo, ou daquilo que todo mundo acha que é errado. É descolar disso. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade,
Não é? Como a gente comentou aqui recentemente, o ideal seria que fosse boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas enfim, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, nessa introdução aqui, e eu quero continuar nela, quero que você preste bastante atenção, irmãos. Porque tudo que a gente vai falar depois tem relação a isso. Então, olha aqui. Quando a nossa mente, ela gira num circuito, num ciclo de negatividade. E quando eu digo negatividade, eu estou falando sobre o aspecto de convicções mesmo. De que eu valho nada, sou menos que os outros, eu sou feio, eu sou inculto, eu tenho deficiências que a maioria não tem, eu não vou conseguir nunca, eu tenho uma família que impossibilita que eu tenha um progresso na minha vida, eu sou casado com esse ou com aquele que infelizmente me limitou nisso, eu tive filhos e não quis ter, eu não tenho dinheiro para realizar as coisas, ou seja, ciclos mentais negativos, no qual você não consegue enxergar absolutamente nada que seja proveitoso para a sua vida. E você fica preso nesse ciclo. Não consegue, o salto quântico. Não consegue saltar daquilo, mas fica preso nesse tipo de coisa. E essa mente que nutre negatividade, irmãos, e eu estudei isso durante 11 anos, especialmente, essa mente negativa, ela vem em decorrência de coisas passadas. E normalmente de coisas traumáticas. E também muitas vezes de alterações físicas, o corpo físico. Porque se é verdade, queridos, que a mente altera o corpo, num processo de soma-corpotização, ou seja, o fato de eu pensar de uma tal maneira interfere na minha saúde física, interfere na minha disposição física. E o apóstolo Paulo se despede dizendo que Deus preserve não só o teu espírito, a tua alma, mas o teu corpo irrepreensível até a vinda de Jesus. Amém, amados? Significa que você vai ter um corpo perfeito? Não é disso que se trata, mas é você viver saúde liberto de obsessões, liberto de condicionamentos que não são exclusivamente pela condição física, mas que vem de uma somatização desses traumas, dessas dificuldades, dessas pressões antigas, que fazem você sofrer fisicamente. Mas se é verdade que a mente, altera o corpo, também é verdade que o corpo pode ter influência na nossa mente. Então veja que essa negatividade se constitui, na verdade, desses desequilíbrios funcionais na mente e que afetam o nosso comportamento e a nossa interpretação da realidade. De tal forma que uma mente negativa gera processos mentais rebaixados, obsessivos, paranoicos. A forma como a pessoa olha a realidade é completamente distinto daquilo que é o que está verdadeiramente acontecendo, queridos. Ou seja, afeta o comportamento, afeta a interpretação da nossa própria existência, como também, querido, ocorre o oposto, ou seja, a mente, a alma e a psique formam um padrão, um molde de pensamento. Um sistema operacional da maneira como eu penso, da maneira como eu ajo. E aí leva a pessoa ao desequilíbrio em tudo. Desequilíbrio físico, desequilíbrio mental e, por que não, um desequilíbrio espiritual profundo. Por conta desse sistema operacional com o qual a pessoa está envolvida. Mas Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio para nos dotar de uma nova natureza e uma natureza alinhada com a sua própria pessoa, para que nos tornemos livres disso. Então o anúncio aqui essa manhã não é constatarmos essa realidade, que não sou eu que estou criando,
É uma constatação que não diz respeito nem só a quem crê em Deus, mas a quem estuda a natureza humana, quem estuda o comportamento humano, quem estuda a mente humana, quem estuda o corpo humano, quem estuda, portanto, a psique humana, queridos. Esses camaradas, de maneira uníssona, afirmam isso. E a gente pode perceber que isso é realidade pelas formas de abordagem nos tratamentos das pessoas que sofrem desse tipo de anormalidade. E promovem cura, muitas vezes, porque tem processos terapêuticos, médicos no sentido medicamentoso, e até mesmo, sobretudo, psicológico, e por que não psiquiátrico, com base nessas realidades, queridos, desses desequilíbrios funcionais, aos quais todos nós estamos sujeitos. O que ocorre muitas vezes é que o cristão, o crente em Jesus, ele entende, queridos, que o corpo pode sofrer doenças, mas ele tem uma dificuldade imensa de entender que mentes adoecem. Mentes adoecem, queridos. E no gabinete pastoral, queridos, a gente não trata somente de questões profundas da espiritualidade, do homem espiritual, mas a gente trata muitas vezes, mais do que se imagina, desses desequilíbrios funcionais, da mente condicionada a um giro, a um ciclo, a um sistema operacional de negatividade. E que nós, através do aconselhamento, e nós vamos ver aqui, através da palavra, através da oração e através do jejum, a gente visa descolar isso, para que a pessoa viva a plenitude de vida. Quem está entendendo aqui comigo, diga glória a Deus. Amém, amados? Então, amados, nós não vamos aqui apenas aconselhar um tratamento medicamentoso, não vamos apenas aconselhar um tratamento psicológico, não vamos apenas aconselhar um tratamento psiquiátrico, porque às vezes é necessário isso, mas vamos aconselhar aquilo que tem que partir desse púlpito, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso, ou seja, enfrentar a situação. É necessário enfrentar. Enfrentar significa olhar de frente, olhar cara a cara, olhar nos olhos, se despir, para que a gente possa reconhecer. Ou seja, em primeiro lugar, discernir. Diga comigo, discernir. Deus me coloca acima desse ciclo em que eu estou girando, para que eu enxergue como o Senhor enxerga. E eu só vou enxergar como o Senhor enxerga por duas vias. Fundamentado na palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? E a palavra me confronta. Eu penso assim, a palavra diz, é assim. Ou eu só vou enfrentar, eu só vou discernir, quando eu oro a Deus e o Espírito Santo me revela. E glória a Deus que nós somos pentecostais, não é porque a gente pula, fala língua estranha, vira o zoinho e roda na igreja. A gente é pentecostal porque a gente crê na atividade do Espírito Santo hoje. E aí ele revela, porque o Espírito Santo fala, ele revela. E aí ele vai confrontar, e você vai perder a paz que o mundo dá. E aí o Espírito Santo vai te exortar, ele vai afiar com aquilo que você pensa de você mesmo, ou de outras situações. Ele vai dizer, volta para casa, volta para a presença, que aí ele vai te dar discernimento do que está acontecendo. Amém, amados? O segundo aspecto é confiança em Deus. Mesmo crentes, como somos, queridos, a gente tem muita dificuldade de confrontar a nós mesmos, ou de enfrentar esses desequilíbrios funcionais e mentais que a gente tem. Isso significa, amados, essa dificuldade, uma desconfiança de Deus. Talvez uma desconfiança adâmica, uma desconfiança de Eva,
que quando a serpente chega para ela e diz, não é bem assim. Na verdade, ele não quer que você seja como ele, conhecedor de todas as coisas. Porque o fruto era da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele infundiu no coração do homem, aquele casal primeiro, representante da humanidade, uma desconfiança de Deus. Talvez Deus esteja escondendo algo que eu não sei. E essa desconfiança permanece no nosso homem carnal, que luta contra o homem espiritual. Uma desconfiança de Deus. Na verdade, eu sou assim porque Deus reteve a mão. Ele está escondendo algo de mim. Ele não está me dando algo que eu preciso. Isso, irmãos, é uma realidade na minha vida e na tua. Pode ter certeza disso. E essa desconfiança de Deus, amados, faz com que a gente não enfrente. Então, não temos discernimento, temos que buscá-lo. Não temos muitas vezes confiança no Senhor. E precisamos confiar, nos largar na mão dEle. Sabendo que a vontade dEle é boa para conosco. Quem está entendendo, diga amém. Em terceiro lugar, vigiar a mente. Porque vigia contra o diabo, a gente fica olhando o diabo em toda esquina, em todo canto. E às vezes o maior inimigo está aqui. Por isso que Tiago diz que a concupiscência, que é o desejo maligno, está em nós. E ele oportuniza para que o diabo, que é um surfista, né? Não estou dizendo que todo surfista é um diabo, mas quando tem a onda, ele entra nela. Quando a gente faz crescer a onda, ele surfa nela. Tiago é muito certeiro. A concupiscência nasce dentro de nós, desejo maligno. Concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Está em nós. Então, vigiar a mente, queridos, é pensar por deliberação. Não é por desejo, por sentimento. Agora eu estou com desejo de pensar positivamente. Não estou falando de pensamento positivo só. Estou indo muito além disso. Mas é uma deliberação da mente. Quando eu tenho um circuito negativo, né, danoso para a minha vida, eu vou deliberar. Não, eu vou deixar esse pensamento de lado e eu vou passar a pensar conforme a palavra de Deus, conforme a orientação do Espírito. É um esforço, é uma decisão que você tem que tomar, meu brother. Ou então você é um fraco. Desculpa falar isso. Mas eu sou mesmo. É na fraqueza que Deus me fortalece. Não é nessa fraqueza, meu brother. Fraqueza da qual o apóstolo Paulo fala é rendição. É humildade diante de Deus. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Ou seja, quando eu me faço fraco, ou seja, quando eu me faço sujeito a ser moldado, aí eu sou forte. Mas há decisões que não é Deus quem vai tomar por você. É você, meu amado. Mas Ele é poderoso. Claro que Ele é. Mas no poder dEle, a vontade soberana dEle, deu a você capacidade de reagir. E você tem que reagir. Então é pensamento deliberado. Ou seja, eu vou passar a pensar. Eu vou ouvir a meditação como quem ouve a voz de um outro. Está entendendo? É ler a Bíblia como se Deus estivesse falando comigo. É meditar, é reverberar. Reverberar é ouvir os ecos. Ler essa palavra e ela ficar reverberando no teu coração. Aqui a gente não tem uma boa acústica perfeita ainda. Isso aqui reverbera. Então você escuta o que você acabou de falar. Então é ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, como se um outro estivesse falando para você. Porque via de regra, os nossos pensamentos a gente acha, vem de mim, sou eu que tal, papapá. E às vezes Deus está falando contigo, o Espírito está falando contigo, a palavra está falando contigo. Então medite como se essa meditação fosse resultado de alguém falando contigo. Porque é assim que Deus faz. Então, meu amado, é discernir, é confiar em Deus, é vigiar, e repreender, inclusive, a mente negativa. Quando você percebe que está voltando aquele ciclo, você fala, não. Sabe por quê? Porque você fica triste, meu irmão.
Você fica desautorizado. Você fica enfraquecido. Então você tem que repreender isso. Você repreende demônio, por que não repreende o pensamento contrário? A potestade, o principado, ela está além de você. A mente está em você. É mais simples, a princípio, repreender a mente do que um demônio, queridos. Entenda isso. E nós precisamos fazer isso. Em quarto lugar, a gente incorporar a palavra de Deus. Incorporar a palavra. Meu irmão, ou eu creio nisso aqui, ou não creio. Eu me surpreendo quando eu falo com alguns irmãos, não apenas daqui naturalmente, né? Que não conhecem coisas básicas a respeito da palavra. Por quê? Porque não lê. Não conhece, não medita. Você não precisa ser um teólogo, um estudioso de 8 horas por dia da palavra de Deus, mas você precisa ter reflexão nessa palavra, queridos. Incorporar essa palavra, trazer para dentro de si, chamar para dentro de si essa realidade. E por fim, crer e descansar. Amém, amados? O que significa crer, querido? É ir contra aquilo que o mundo conspira contra a tua vida. Ao senso comum, como eu falei, contra isso. E descansar é se depositar nos braços do Pai. Sabendo que você fazendo a sua parte, Deus certamente vai muito além e vai fazer a dele na tua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amados? É isso que se trata. Acontece, meus irmãos, que não é fácil lutar contra si mesmo. Sabe por quê? Porque a gente vive com a gente desde que a gente nasceu. A gente vive com a gente 24 horas por dia. E como nós não somos existencialistas, sartrianos, que dizem que a existência é um fardo, nós não escolhemos viver, mas temos que carregar o fardo da existência. Veja que infelicidade. Não é fácil lutar contra a gente mesmo, queridos. O mundo propõe que a gente se deixe levar. Jesus propõe que se a gente quer segui-lo, ou seja, viver como ele viveu, compromissadamente com ele, pode colocar o verso. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, minha irmã, o que você pensa que é negar a si mesmo? O que você imagina? Tem muitas possibilidades. Se vocês se levantassem aqui, eu poderia dizer muita coisa. Alguém quer fazer uma reflexão? Não pensei em fazer isso, mas alguém? Quer dizer, o que pensa que é negar a si mesmo? Rapidinho, irmão, não precisa pregar. Ok? Alguém? Ninguém? Fala, Luiz. Renunciar coisas que a gente vê que não estão de acordo com a palavra. Legal, quem mais? Mais alguém? Fala, Thaís. Então, o ego é uma instância da personalidade importantíssima, né? O problema é quando esse ego infla. O ego, ele é o controlador da personalidade. O ego não é, a gente não pode demonizar o ego, né? Ele faz parte. É uma instância da nossa personalidade. Ele é importante. Agora, eu entendi o que você quer dizer, claro. É quando esse ego passa a comandar ações superiores à vontade de Deus. Nilson? É, abrir mão das suas vontades, que a carne puxa para um lado, o espírito puxa para o outro. Amém, amados? Pode dizer glória a Deus por isso? É bem isso, né? Então, é absolutamente, nesse negar a si mesmo, querido, ele está sujeito. Né? Algumas vezes a nossa inclinação está legal, correta, convém, outras vezes não. Dia a dia, tome a sua cruz. Que cruz é essa, irmãos? É aquela do... Como é que chama aquele pessoal que carrega a cruz? Peregrino, não, como é que chama? Penitente, como é que chama? Romeiro, né? Ir até um lugar um templo de adoração ali? Não, claro que não. A cruz de Cristo, irmãos, olha aqui. É assumir todas as consequências de um compromisso radical com Jesus. Amém? É assumir as consequências do compromisso com Deus. Isso é tomar a cruz. E é o caminho que Jesus aponta para a gente. Isso não é fácil, irmãos. Por que não é fácil? Porque às vezes a gente é tomado pela religiosidade, olha aqui,
e não pelo relacionamento íntimo com Deus. Preste atenção. O crente em Jesus mesmo, lavado no sangue de Jesus, às vezes ele pode ir para o acostamento da religiosidade. E a religiosidade, irmão, deixa eu dizer para vocês uma coisa, ela é lenitivo mental, psicológico para muita gente. Ela é um calmante espiritual, mental ou psicológico para muita gente, igreja. Então, ela se esconde na religiosidade. E de certa forma ela se acomoda ali. Ela tem uma figura religiosa superior, qual é a melhor expressão? Ela tem uma figura religiosa que dá cobertura para as crenças dela. Ela tem uma comunidade que pensa como ela. Ela tem um templo onde ela se dirige, e ali é o artigo definido singular, né? O lugar de adoração. E ela fica, entre aspas, tranquila ali. Quando Jesus diz, não é nem aqui nem ali, é aqui. Deus busca os que o adoram em espírito e em verdade. Amém, amados? Então você pode ter alguém que dê uma cobertura espiritual para a tua vida, você pode ter um templo onde se reunir, você pode ter um grupo com os quais você se reúne. Não há problema nenhum nisso, aliás, é muito bom. Mas essa não é a fonte da nossa paz. Cristo é a nossa paz. Cristo em vós, esperança da glória, era o mistério que estava oculto em tempos passados e que agora foi revelado. Você pode dizer glória a Deus, amados? Então, há esse conflito, irmãos. E aí vem Paulo dizer que quando a gente não se conforma com esse sistema, mantenha atenção, por favor. Quando a gente não se conforma com esse sistema, o nosso sacrifício vai ser vivo, santo e agradável. Hoje pela manhã, eu me dediquei somente a essas expressões, mas estava vendo aqui na minha Bíblia, né, bem rabiscada. O bispo Betão pregou há algum pouco tempo atrás a respeito disso, né, e eu te fui anotando, porque... E aí ele disse que sacrifício vivo é porque ele é ativo. Sacrifício santo, porque ele é sem mácula. Sacrifício agradável, porque ele é ao Senhor, né? E é por aí. E eu escrevi outras coisas que ele disse também. Mas eu escrevi aqui que esse sacrifício vivo não é aquele sacrifício que você pune o seu próprio corpo, não é? E tal. Mas é um sacrifício que faz da tua vida uma vida produtiva, uma vida ativa, uma vida participativa. Você pode dizer glória a Deus? O sacrifício santo é aquele sacrifício consagrado. A palavra consagração é dedicada. É dedicação, perdão. Eknaidizo no grego. Dedicação, queridos. Ou seja, tudo que eu fizer, eu faço para a honra e glória de Deus. As coisas mais simples. Vou lavar um prato, vou lavar da melhor maneira possível. Vou lavar um garfo, eu vou pegar aquela escovinha, né? Isso a minha sogra era muito exigente. João, pega a escova para lavar o garfo, né? Aí eu tinha que pegar a escova, passar no meio dos dentes e tal, porque às vezes fica, né, alguma coisinha ali e tal. Ou seja, brincadeiras à parte, mas é tudo, as mínimas coisas que a gente fizer, que a gente faça com excelência. Não é perfeccionismo. Perfeccionismo é outro papo. É meio maníaco, né? Mas excelência, ou seja, eu dou o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Então, sacrifício vivo, santo e agradável, queridos, porque o caráter daquele que se sacrifica para o Senhor, ele busca um espelhamento com o próprio caráter de Deus. Amém? Eu quero ser como Cristo é. Eu busco isso. Não sou, evidentemente, estou muito longe, mas nós estamos, né, a caminho da estatura de varão perfeito que é Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Então esse conflito entre religião e o relacionamento íntimo, ele pega o sacrifício religioso
ou seja, uma mente que gira em torno da religião e não da espiritualidade verdadeira. Eu estou falando de religião no sentido pior da palavra, mas a palavra religião em si não é negativa por si só. Porque Tiago fala que a religião, né, a mais importante, cuidar das viúvas e dos órfãos, não tem nenhum problema nisso. Mas às vezes a gente age como Naamã, aquele general sírio que servia o rei Ben-Hadad, que gostava da época do profeta Eliseu, lá em 2 Crônicas, né? 2 Reis, aliás. E ele vivia entre a reputação e o caráter dele. Olha aqui. Reputação é o que pensam de mim. E o caráter é o que ele era verdadeiramente. Então, às vezes, a gente vive entre a reputação e o caráter. Reputação é aquilo que os outros dizem a respeito de você. Caráter é aquilo que você é em si mesmo. Então o camarada tinha aquela armadura maravilhosa, subia naquele cavalo. Pô, o cara era o general do rei Ben-Hadad. Mas quando ele chegava em casa, tirava aquela armadura, tinha lepra. E só quem está em casa conhece as nossas lepras. Só quem são os íntimos conhecem as nossas lepras. Amém, amados? Às vezes a gente vive como Davi, que viveu entre a advertência, palavra de discernimento, e o encobrimento de uma fraqueza que ele tinha, e que ele expressa isso no Salmo de número 51, quando ele pede perdão a Deus. Essa religião, ela confronta dessa forma, entre a reputação e o caráter verdadeiro, entre aquilo que a palavra nos adverte e aquilo que a gente encobre. E isso nos faz encarar o fato, queridos, que a gente está num campo de batalha. Mas olha aqui, a palavra que eu trago para você é: não desista dessa luta. Amém, amados? Porque é o inimigo. E ele te vence. É um inimigo. Ele quer te derrotar. Coloque-se em disposição. Eu escrevi uma oração aqui, né? Eu queria que você, nessa meditação, eu escrevi uma oração. Queria que você repetisse comigo, se você concorda. Diga bem alto. Em Deus e no poder do Espírito Santo, eu tenho todas as armas para vencer a carne, superar as minhas fraquezas, ser purificado dos meus pecados e ter dignidade para viver na presença de Deus, sem o peso da vergonha ou da culpa. Com a graça de Deus, eu vou subir. E eu escrevi isso agora por causa das Olimpíadas de Inverno. Vamos lá. Com a graça de Deus, eu vou subir no pódio da santificação, sem a qual jamais verei a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, amados? É isso. Glória a Deus. Eu vou entrar numa segunda etapa aqui da palavra, espero dar conta disso. Então, concluindo essa primeira etapa, que essa metanoia, então, é uma história de tomada de decisão. Diga comigo, tomada de decisão. Uma nova maneira de enxergar a realidade. Diga comigo, enxergar a realidade. E por fim, vamos ler juntos. Pode passar, queridos. Opa, não, antes disso, não tem? Volta. Antes disso. Não? Não tem? Então deve ter escrito. Diga comigo, é livrar-se do entulho. É aí. Olha lá, vamos ler juntos? É livrar-se do entulho que superlota a nossa maneira de pensar e abrir-se para o novo. Amém? Olha aqui, tem muito entulho na nossa mente. Você é acumulador de coisa ruim, irmãos? Eu sou cacarequeiro pra caramba. Mas assim, entulho de coisa ruim, você vai guardar para quê? Já vê aquelas coisas dentro da sua casa que você não mexe há 5 anos, mas você não se desfaz? Hein, João?
Há uns 2 anos atrás eu mandei embora uns 500 livros. Porque as minhas estantes, tem 4 paredes, tinham livros na frente e atrás. Aí eu tirei todos da frente, aquele monte de coisa assim, encheu o chão do escritório todo. Aí eu fui olhar os livros de trás, coisa que eu já não li há 10, 15 anos. Porque eu chamei um carrinheiro especial lá, o cara tinha um carrinho duplo, um negócio bonitão, todo pintadinho. Falei, brother, você leva esse troço para mim? Dei uma graninha para ele. Pô, claro que leva. Desci tudo, mandei embora. Não sinto nenhuma falta deles. E certamente se eu fizer uma outra limpa, eu consigo mandar metade dos que eu tenho hoje. Estou brincando, brincadeiras à parte, embora isso seja sério, né? Porque se eu morrer, sabe o que meus filhos vão fazer? Vão ligar para aquele carrinheiro e falar, leva o resto. É ou não é? Né? Roupa que você não usa há 5 anos. Tal. Porque roupa tem um problema, né? As minhas só encolhem. A cada lavada, elas encolhem. Né? Mas já viu isso? Como é fato? Quem tem muita roupa? Tem gente que não tem muito, é mais sábio, né? Mas na vida espiritual, na vida mental, agora, vamos falar sério? Já percebeu quanto entulho a gente carrega? Quanto peso desnecessário? A gente poderia estar muito mais leve. Essa é a questão, queridos. Por quê? Porque muita gente fala em mudança, da importância, mas poucos vivem essa mudança. Porque para que haja mudança, precisa haver metanoia. Diga comigo, metanoia. Portanto, não é só um esforço, uma conscientização do que eu preciso fazer. É viver essa mudança. A metanoia é viver uma transformação de fato. Não é estar convicto dela. Todos somos. Mas quanto vivemos essa mudança de fato? Agora sim, minha amada, pode colocar 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16. Muito importante, é o final do capítulo 2, 1 Coríntios mesmo. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos... Veja como é estranho, ele diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Quem aqui que pode instruir a Deus do que ele deve ou não deve fazer? Mas ele diz, nós, porém, isso ele está dizendo que a gente pode instruir ao Senhor? Não, ele não está dizendo que a gente pode instruir ao Senhor, mas o que ele quer dizer é que a mente do Senhor foi implantada em nós. E o que ele diz antes nesse capítulo? Ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, se o Espírito não revelar. Então o cristianismo é revelação, porque ele revela. Então ele diz, eu não posso instruir o Senhor, mas eu posso saber o que o Senhor pensa. E ele implantou isso em mim. Nós temos a mente de Cristo. Veja que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, vocês conhecem. Tudo que é, vamos repetir esses adjetivos, adjetivo, né? Tudo que é, vai comigo, verdadeiro ou é substantivo? Quem me ajuda aí? Socorro. Não, é substantivo. Não é adjetivo? Adjetivo, né? A Patrícia me ajudou. Ô Jesus, João amado, né? Vamos lá, verdadeiro, bem forte, respeitável, justo, puro, amável, boa fama. Amém? Vamos repetir? Respeitável, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Olha o que ele diz. Se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olha aqui, é mandamento, é pensamento deliberado. Ai, fluiu. Meu irmão, fala sério, que tudo que é bom flui assim. Pensamento deliberado. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então o apóstolo Paulo, preste atenção, eu não vou demorar muito. O apóstolo Paulo propõe algumas atitudes da nossa parte. A primeira delas é meditação. Digam-me, meditação, pode virar, minha amada. Aí, Romanos 12, 2, retomando o texto, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui,
Como é que eu vou pensar em tudo aquilo, aqueles qualificativos que ele apresentou no último trecho que a gente leu? Primeira delas é meditar. Se eu não tiver exercício e disciplina, aquilo vem e sai. Eu contei, acho que domingo passado, né? Que alguém chegou e disse: pastor, eu tenho um problema porque o pastor prega, daqui a um mês eu já nem lembro mais o que o pastor pregou. Eu falei: que bom. Mas como que é bom, pastor? Eu falei: não, algumas coisas você vai reter, 1%, 2%. Mas sabe por que é bom? Porque na verdade a palavra é o maná. Tem que ser dado todo dia. Então você tem que receber o maná do dia. Tudo bem que você esqueceu, algumas coisas você não esquece, que foram muito impactantes. Mas você está recebendo no dia, Deus quer te alimentar no dia a dia. Você pode dizer amém para isso, amados? Então, meditação é ascese, é disciplina espiritual. Em segundo lugar, profetizar. Por favor, entenda essa expressão, ok? É anunciar a verdade para você mesmo. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize! Você não gosta de fazer isso, mas eu vou pedir. Diga para o teu irmão: profetize. Profetize ao Espírito, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre estes mortos, para que vivam. Diga glória a Deus. Amém, amados? Profetiza para a tua vida, no melhor sentido dessa expressão. Anuncia a verdade de Deus para você. Ou seja, é uma mente renovada, olha para mim aqui, como resultado de uma intimidade com Deus, de uma intimidade com a sua palavra, e de incorporar esses princípios da palavra para si mesmo, queridos. Isso acontece, essa luta, desde o Éden, na resistência de Adão e de Eva, em firmar o pensamento na promessa do Criador, e ceder ao tentador, e embarcar numa barca furada, que é a barca que a gente entra às vezes. Alguém fala alguma coisa para a gente, deve ser verdade. Alguém lançou uma palavra maldita contra a minha vida, acabou minha vida. Meu irmão, seja fraco não. Em todas as coisas Deus nos fortalece. Amém, amados? Entenda isso. Caim ficou naquele conflito entre a oferta a Deus e a inveja com relação ao seu irmão. Mas olha, a metanoia, pense no caso de Noé. Rapidamente aqui alguns exemplos. Todos riram quando via décadas à frente o dilúvio. Pensamento adiante. Abraão, nascimento de Isaque, o riso de Sara. Aliás, esse riso de Sara é o nosso riso, muitas vezes. É um riso que não aparece no canto da boca, mas que está dentro de nós. Não, é promessa, mas não é para mim. Como que não é para você, amado? A metanoia de José do Egito, que disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. A metanoia de Josué e Calebe, que viram Canaã com olhos adiante contra 10 desanimados murmuradores. Cuidado com os murmuradores, isso é contagioso. Me perdoem falar isso, mas como a verdade não pede perdão, bloqueie o acesso de murmuradores na tua vida. Bloqueie, ou limite o acesso. Você tem 500, 800 pessoas que estão te levando para cima e tal, e 2, 3 te entristecem tão profundamente, que você fica acabado, sofrendo, perde o sono. Tudo bem. A gente tem pessoas que precisam de cuidado, de tratamento e tal, mas tem gente que é paranoico. Tem uma mentalidade que corre paralela àquilo que Deus afirma. Tem horas que você vai ter que
limitar esse acesso. E para alguns, bloquear esse acesso. Porque são pessoas tóxicas. E vão te fazer muito mal. Para você que acha que é coisa minha, Jesus fez isso muitas vezes. Mas isso é uma outra conversa. Você olha a metanoia de Gideão. Não tem problema, pode sair. Com 300, ele venceu todo o exército midianita. Você olha o exemplo de Ruth, que livra o povo de Israel como uma remidora. Por isso que ela é um pré-tipo de Jesus. Redentora. Por Ana, uma mulher estéril que gera profeta Daniel. Alguém me enviou ontem o testemunho da esposa do John Wesley. Não sei quem me mandou aqui. Mas enfim. Daniel? Não, profeta Samuel. Mas eu digo, alguém me mandou testemunho, um vídeo, testemunho da esposa de John Wesley, né? Da intercessão, da disciplina de intercessão dela, e 2 dos filhos dela, ela perdeu vários outros. Um se tornou o maior escritor, mais de 300 hinos cristãos, e o outro, John Wesley, se tornou o pai do metodismo pentecostal, por oração de uma mulher dessa. Eu disse, Ana, profeta Samuel. Daniel, eu falei, socorro. Você olha a metanoia de Davi, queridos. De Davi, que enxergava a verdadeira dimensão do gigante que ele tinha que enfrentar. A metanoia de Jonatas, que superou a ira do pai para apoiar o servo de Deus. Filho de Saul, melhor amigo de Davi. Superou isso. Não cedeu às aparências. Samuel, Elias, sustentado por corvos, Ezequias, que teve a sua vida prolongada, Neemias, 52 dias para construir aquilo que parecia impossível, Jó, queridos, que disse, o meu Redentor vive, diante daquela desgraça toda que veio sobre ele, Daniel, que sonhava os sonhos de Deus, a metanoia de um médico chamado Lucas, de um sábio, segundo todo entendimento e conhecimento humano, de um homem chamado Paulo, a metanoia de um homem pescador, de nome Pedro, a metanoia de um moço chamado Timóteo. A sua metanoia, sua. Qual vai ser o resultado dessa transformação de mente? O que Deus vai poder realizar através da sua vida? Irmão, descola! Descola. Passe a se enxergar como Deus enxerga a sua vida. Amém, amados? Então, por todos esses personagens bíblicos, pela memória deles, é um memorial que a gente está levantando aqui, de fato, desse olhar mais adiante, vamos nos submeter a essa mudança de mente. Grite comigo, metanoia. E uma verdade espiritual aqui, para a gente começar a concluir, queridos, para quem acha que eu falei muito de psicologia hoje, eu repito que é um assunto profundamente espiritual. O apóstolo Paulo estava certo, Romanos 8, né? Quando ele fala a respeito de principados e potestades, que eles não têm poder de se interpor entre nós e Deus. Repita comigo, principados e potestades. É que ela adiantou o slide aqui, mas não tem problema, pode manter. Deixa eu falar aqui, olha para mim. Você acha que principados e potestades se impressionam com templos maravilhosos? Pelas conquistas materiais que você tem? Pelas conquistas terrenas suas e da igreja de Jesus Cristo em primeiro lugar? Olhe para mim, eu vou te dizer algo sério.
O diabo não se impressiona com reis, não se impressiona com governadores, presidentes. O diabo não se impressiona com senadores, com deputados. O diabo não se impressiona com autoridade terrena nenhuma. O diabo se impressiona com a compreensão da igreja que tem fé em Jesus e também pela capacidade de expressarmos o aplicativo dessa fé em todos os contextos da nossa vida. Isso impacta o inferno, quando a gente vive aquilo que a gente crê no chão da vida. Vamos repetir isso? Vamos lá? Principados e juntos e potestades se impressionam, vamos lá, com a compreensão da igreja, não estou ouvindo, que tem fé em Jesus e também pela capacidade de expressarmos o aplicativo dessa fé em todos os contextos da nossa vida. Amém? Vou te dizer mais. Principados e potestades, queridos, se alimentam da produção daquilo que a humanidade faz. As forças malignas se alimentam da inveja. Elas se alimentam da segregação. Elas se alimentam dos conflitos, das divisões. Se alimentam disso. Mas eu também preciso anunciar aqui: principados e potestades não são autônomos. Eles estão debaixo da soberania de Deus. Amém, amados? Eles oferecem resistência ao entendimento humano sobre a verdade. Mas eles se calçam em cima daquilo que a gente faz, do que a mente humana é capaz de fazer. E aí eles têm liberalidade. Alguns usam a expressão, como é? Legalidade. Tá? Eu não gosto de usar essa expressão, mas ela não é incorreta quando usada no contexto certo. Algumas ações nossas dão legalidade para que eles ajam. Queridos, essa é a questão. E principalmente, olha aqui agora. Principalmente quando a gente se alimenta de culpa. A gente nutre esse sentimento de culpa. E a gente esquece do que a palavra diz. Ou seja, eu dou mais atenção para o que acontece no meu interior, e esqueço daquilo que Paulo afirma em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Preste atenção. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando, diga, todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aplauda o nome poderoso de Jesus, amados. O que está pesando mais para você? Esse giro negativo de pensamento? Ou aquilo que a palavra de Deus afirma a nosso respeito? Você tem que enfrentar isso. Com meditação, com reflexão, com profecia, para a tua própria vida a respeito daquilo que a Bíblia diz, amados. Está afins ou não? Ou gostou de ser dodói? De ter pena de você mesmo. Irmãos, autocomiseração, a Bíblia diz, é pecado. Autocomiseração, pena de si mesmo, é pecado. Gosta de ficar na cama, coberto e tal. Pecado. Sério. Pecado. Pior do que BBB. É pecado. Autocomiseração. BBB é a expressão da miséria humana, aquilo ali. Mas enfim, autocomiseração é pior que isso.
Paulo espera que a igreja impacte o mundo espiritual, não pelas suas conquistas materiais e terrenas, mas exatamente por essa compreensão e capacidade da gente expressar aquilo que a gente crê. Amém, amados? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus, amados. Deus abençoe.